Hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cine Girls Podcast, um assunto que vocês vão amar. A gente vai falar sobre animações novamente. A gente já trouxe um episódio sobre animações, eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. E hoje o nosso convidado, ele tem uma experiência muito vasta no mundo da animação. Veio aqui contar pra gente vários dos trabalhos em filmes conhecidíssimos onde ele trabalhou. E é o Daniel Alvite. Seja muito bem-vindo ao nosso Cine Girls Podcast. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer enorme estar aqui. Espero poder contribuir com o podcast e trazer aí alguma conhecimento aqui, alguma entretenimento para as girls, para os cine girls e para os boys que estão assistindo a gente. Que estão assistindo. Assim, vou começar fazendo a pergunta. Quantos anos de experiência você tem? Ó, ele é animador, tem uma forte atuação em VFX, animação para cinema. E muitos dos projetos onde ele trabalhou, já morou em Londres, já morou no Canadá, foram divulgados com créditos detalhados deste artista aqui. Eu até pesquisei ele, gente, tem muita pesquisa no IMDb. O IMDb é um norte para quem trabalha com conteúdo sobre cinema, que a gente sabe se o filme é legal, se não é, enfim, tem as avaliações ali. Há quanto tempo você está nessa carreira de animação? Eu comecei a trabalhar com animação em 2007, quando eu me formei no curso de pós-graduação da Universidade de Artes de Londres. Uhum. Desde lá eu venho fazendo animação para comercial, para games, para televisão, TV shows e mais recentemente nos últimos 10 anos para cinema. Perfeito. E, bom, você já passou pela publicidade, eu também trabalho com publicidade. Todas as pessoas que começam no mundo do cinema têm um pouco desse, vou começar, preciso trabalhar na publicidade e tal. Publicidade é um pouquinho diferente do cinema, né? Eu acho que o cinema é muito mais minucioso. Você falou trabalhos que levam muito mais tempo para serem produzidos, mas você falou que gosta de trabalhar sob pressão aqui para mim antes da gente começar. Não é a questão do gosto, mas é a questão da realidade, né? A gente faz o que tem que ser feito. E o mercado é pressão toda hora, né? O mercado exige de você que você faça uma alteração que seria quase que uma refação inteira da cena em 3 dias, sendo que você veio desenvolvendo aquela cena em 2 semanas. Uhum. E aí, de repente, aparece um Spielberg brasileiro que trabalha na publicidade e fala, não, nós vamos mudar tudo, só que é para amanhã, tá? Aí você, né, tem que dar um jeito daquilo acontecer. Parece que é mágica, né? Vamos lá, Harry Potter aqui acontecendo na produção, mas às vezes acontece mesmo, né? E não é exclusivo pra publicidade, não é. Pra todo lugar, né? A publicidade é mais comum, só que são só 30 segundos. E um longa-metragem? O Spider-Man No Way Home é aquela sequência dele atacando a teia, juntando as teias pra fazer o calendoscópio, prender o Doutor Estranho. Foi refeita várias vezes. A gente estava fazendo a animação, eles estavam mudando a edição do corte. Uhum. Então, várias vezes a gente tinha que refazer todas as cenas para atender o corte novo. Nossa. Em questão de, estavam nos últimos meses da produção do filme. Então, já vamos começar então com a nossa lista aqui, falando desse Homem-Aranha. Ele trabalhou no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi o Homem-Aranha onde os 3 se encontraram naquele multiverso. Eu não sou uma fã de heróis, assim, Daniel, mas eu achei esse filme do Homem-Aranha maravilhoso. Eu sempre gostei muito do Tom Holland, gosto do Andrew também, mas esse filme ficou assim, show de bola. O Maguire também, né? Eu acho que ele foi o primeiro Homem-Aranha, o mais emblemático de todos pra gente, mas acho que o filme onde uniram os 3, nossa, eu fiz o uou no cinema junto com a galera. E eu sou uma pessoa que, não sou uma fãzona de super-heróis. Então, ter trabalhado nessa cena deve ter dado muito orgulho, foi um filme né? que teve muito sucesso, muita relevância, né? Eu acho que ele veio também de um cenário onde estávamos criando filmes onde vários personagens de filmes diferentes se encontravam. E aí tiveram essa ideia de ter os 3... Genial, né? Sim. De ter os 3 atores diferentes trazendo no mesmo filme, como se tivessem diferentes universos. E foi o primeiro filme que eu trabalhei nessa companhia que eu tô trabalhando atualmente, na Frame Store. É a Frame Store. E foi que logo... só faz filmão, vamos combinar aqui, né? Porque exato. A gente tem vários bons aqui. E foi pouco depois da pandemia, quando a gente estava voltando da pandemia, né? Então, foi muitos desafios
não só profissionais, mas assim, sociais, né? De ir para o escritório, eu morava em Montreal nessa época, e chegar num lugar, num estúdio onde eu tinha 300 máquinas e tinha 2 pessoas. Nossa, deve ter sido bem estranho. Era muito... Até assim você falava, puta, será que eu tô aqui no fim do mundo? Ou o que que tá acontecendo, né? Sim. Mas era isso, e isso trazia, como a gente trabalha com criação, né? A gente tem que estar bem espiritualmente, bem emocionalmente. Então você tá num lugar onde tem uma certa instabilidade, né, social ali, é difícil. E era o primeiro filme na empresa, então foram muitos desafios, mas foi muito legal porque animar a capa do Doutor Estranho, aquelas letrinhas, aqueles efeitos, né? O Homem-Aranha, animar o Homem-Aranha, né? Imagina, Poxa. pra quem é fã, assim, deve ser Fazer uma a realização. luzinha dele tacando assim, poxa. Você fez tudo isso no filme. Não, eu tive a oportunidade de fazer uma cena que ele fala assim e tal. Foi até, essa cena era mocap, mas eu tive que trabalhar a mão, as poses da mão, fazer o lip sync, né, de máscara, que é mais queixo e maçã no rosto. Mas também tive cena que ele pulava e tacava. Eu não tive cena de swing, né, de ele balançando a teia, mas de ele fazendo a pose clássica, atacando, eu legal. tive a experiência. Ô Daniel, quantas pessoas trabalham na animação de um filme desse tamanho? Olha, o departamento de animação nesse filme eu acho que chegava em torno de umas 60 pessoas. Nossa, eu produzi um programa de televisão aqui que a equipe toda do programa era de 60 pessoas. Nós estamos falando de 60 pessoas só na área da animação. Animadores. Claro, com certeza um longa-metragem tem até mais de 1000 pessoas às vezes envolvidas, né? Mas a gente tá falando de 60 especialistas em animação, é muita gente, né? Quanto tempo demora pra produzir esse filme aí na área, só na área de animação? Falar pra você que eu participei 4 meses, mais ou menos 4 meses. Mas já tava rolando, eu diria que são 6 meses, no mínimo uns 6 meses. É um projeto longo, né? Depende da quantidade de shots ou sequências que a companhia pega. Se você pegar um outro filme onde a companhia que está produzindo os efeitos especiais pegou o filme inteiro, pode chegar a ano, mais de ano. Agora, o que acontece muito é as produtoras, elas dividem os filmes por sequências, por estúdios que são especialistas em fazer cenas aquáticas, especialistas em cenas com mocap, especialistas em cenas com personagens no ar, voando. Então, ou tal. Cada um provavelmente tem uma especialização bem exato, animais, como você falou, a gente vai ver um outro filme aqui que você trabalhou, né? Então é um trabalho muito, realmente minucioso, né? E aí, claro, você disse, tem a pressão, tem que entregar, tem que mudar, mas assim, ele é um trabalho que leva uma minuciosidade muito grande, né? Sim. E é um trabalho que tem que ter uma equipe muito fechadinha pra você poder entregar um filmão como esse. Claro, vocês devem perceber quando vocês assistem. Aqui faltou fazer ali um negocinho assim. Eu fico pensando como é a pessoa que trabalha com isso estar no cinema assistindo a obra dela depois. Acho que o mais interessante nesse momento é ver a reação das pessoas. Falar, você viu aquela cena, você fez aquela cena, você trabalhou naquela sequência, e aí você fala, olha lá, vai passar. Aí você vê as pessoas, isso eu acho... Deve dar muito... você fala, que legal. Se as pessoas você não sei de nada, não participei. Você faz isso, você vai ao cinema e fica observando a reação das pessoas? Não assim, conscientemente, mas quando você vê, principalmente nesse filme aqui, as pessoas, tinha muita gente que tinha muito vídeo de reações, né? Os caras reagindo quando assistindo um filme. E era super interessante, o pessoal no departamento compartilhava isso. Mas você tá falando da minuciosidade do trabalho, só pra você ter uma ideia, no personagem que a gente anima, no rig, né? No bonequinho que a gente anima, tem o osso, tem o músculo, tem o tendão, tem a camiseta que corre por cima. Então, cada um desses objetos que eu falei pra você, que compõem um rig que eu animo, é um departamento. Nossa.
Então tem o departamento de simulação de roupa, o departamento de simulação de músculo, o departamento de modelagem para modelar tudo isso. Mesmo que não apareça, vocês têm que produzir de dentro para fora, vamos dizer assim, o personagem. Porque a deformação que você tá vendo do bíceps, da perna, do corpo, do torso, só vai ser fiel à realidade se você tiver ali a realidade debaixo do personagem, né? Então tem. Não vou falar pra você que tem o pulmão, que já seria demais, né? Mas tem um músculo certinho, modelado, o osso modelado, da onde prende o músculo para onde vai, para fazer a deformação precisa, entendeu? Que interessante. Isso eu não sabia, tá? É uma novidade, super curiosidade aqui. Muito minucioso. Que legal. Diferente claro, porque traz a realidade pra isso que você tá vendo aqui. Quanto mais próximo da realidade, melhor, né? A companhia Framestore, ela trabalha com hiperrealismo. E o hiperrealismo, ele é alcançado na ciência, na computação, através da imitação da natureza, da realidade, né? E assim como no cinema também, a gente tenta imitar a realidade para se ter o hiperrealismo, né? É um pouquinho diferente do cinema cartoon, né? Que a gente tenta fazer um pouquinho mais legal que a realidade, um pouquinho mais emocionante que a realidade. Então, talvez no cinema cartoon, se você olhar por trás da cena, né? No bastidor do 3D ali, né? O personagem tá tudo enterrado, quebrado, essa mão tá enfiando nas costas, o pé tá enfiando no chão, para que ele tenha aquele enquadramento certinho, aquele ângulo certinho, para a câmera que vai ser a tela que vai aparecer no filme. No VFX, não. Você enfiar o pé no chão, você vai ter problema de colisão. Se enfiar a mão nas costas, o músculo não vai funcionar, a roupa não vai simular. Então você tem uma série de regras que torna o trabalho mais difícil, mais complexo ainda. Sim, porque você tem que fazer volumes, tem que trabalhar com volumes, tem que trabalhar com a profundidade, enfim, né? Todos esses... Trabalhar com coisas que não estão nem aparecendo na câmera. Você tem que planejar, pensar nisso. Que legal, nossa. Eu vou passar pro próximo filme aqui, que é uma animação que não, vamos falar do Wonka primeiro. O Wonka, acho que é isso aí que a gente tava falando da... girafa, né? Tem o cara lá, o ator, né? Que ele ia no... o Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, ele ficava lá atuando com os animais e tal. Mas a girafa, as cenas que eu fiz da girafa, tive que estudar muito a girafa. O legal de trabalhar com animação de cinema é que você vai lá no Spider-Man, aí você fica estudando os filmes do Spider-Man. Vê nos comics, olha, a pose é assim, a mão é assim e tal. Agora você vai fazer uma girafa. Então você vai no zoológico. Claro, você precisa saber como é que o animal se comporta. Como que dobra a perna, como que é a textura, mexe. Como que é tudo, né? Então você estuda extensivamente isso. A perna apoia o cotovelo, aí tem um balanço no ombro, e aí gira o torso, isso e aquilo. Então é extensivamente isso. Também teve cenas onde colocamos cabelo, barba no personagem. Então, eu fui filmado. Então eu tinha que fazer a animação facial do personagem, computação gráfica, casar perfeitamente com a filmagem. Para que quando a gente colocasse quando o departamento de simulação de cabelo colocar a barba, ela apareça colada na cara da filmagem, ou seja, é uma coisa assim, é a barba que está apoiada no personagem 3D, que vai ser escondido e vai ser colocado o personagem filmado. Né? Você tem que ter uma interação com os outros departamentos muito grande, né? São muitas reuniões, muitos pensos, vamos dizer assim, para você poder chegar num resultado final de um... Manda, aí os caras fazem a simulação. Não, essa parte não tá funcionando. Aí volta, faz a simulação, volta. Aqui, ó. Tem que encaixar milimetricamente, perfeitamente. Pixel. Eu sei. No pixel. O cara fala, olha, esse pixel aqui... Já fui em reunião dele que o cara fala... Esse pixel aqui tá de cor errada. Nossa. Meu Deus. Como é que ele viu isso? Mais nas fases finais de composição. Tal, por isso que demora, gente, pra ficar pronto um longa-metragem, porque é no detalhe mesmo, né? Sobre o Paddington no Peru. Esse filme eu não assisti, vou te confessar, mas eu conheço o urso, né? Ele é um... Não, querido. É um urso, né? É um urso. E ele
tem várias aventuras. Ele já teve animação em 2D também, em cartoon antigo e tal. E é um longa muito famoso, assim, as crianças gostam muito, né? Ele tava no Peru. Qual é a tua atuação nesse personagem aqui? Aqui eu peguei uma imagem que é um quebra-cabeça, tá, gente? É o pôster. Virou um quebra-cabeça isso aí depois. Ah, é? Ah, lá. Então, ele é o terceiro filme da série, né? É um filme que eles tentaram... Quando eles soltaram a notícia de fazer o filme, bombou de gente querendo fazer uma franquia muito boa. Na Inglaterra, o Paddington é um personagem nacional. É o nosso Pato Donald, vamos dizer assim. Sabe? É equivalente ao nosso Pato Donald, né? Então, a gente foi feito na companhia, os 3 filmes foram feitos na Film Store, e eu tive a felicidade de participar nesse, com o meu supervisor, o Aulo, e o diretor de animação, Pablo Grillo, lá em Inglaterra. É um trabalho onde era muita atuação. Você tinha muita atuação, e era uma atuação minuciosa e enxugada exatamente ao mínimo possível. Então, numa cena que eu fiz lá, é uma cena bem comprida dele falando, onde ele percebe que para ele achar a Aunt Lucy, que é a tia que ele está procurando lá no Peru, ele tinha que rugir, porque ela falava. Então ele tá falando com ele, mas eu lembro que se ela falava, é só eu rugir. É só eu rugir. Aí ele ruge. Foram inúmeras atuações que eu fiz, e a gente grava, né? A gente grava a referência, então eu falo, Antolúcio olhando pra cá, seu rugir, Antolúcio rugir, Antolúcio rugir. E aí manda pro diretor, pro supervisor, e ele escolhe, aí você faz a blocagem, e aí ele aprova, aí depois ele fala, não, vamos voltar para aquela outra ideia. Então, assim, faz de novo. É procurando, né? É assim, porque não é um trabalho matemático, né? Sim, é um trabalho meio criativo. que não tem uma lógica para você fazer, então você exatamente. Olha, você fala, não, isso aqui dá muito demais, ou isso aqui não tá funcionando. Olha só, com aquela outra cena que o outro cara fez lá, putz, então, será que então se a gente fizer dessa forma aqui... Vai encaixar melhor. Vai encaixando. Então, às vezes, até uma cena que tá pronta, já você volta nela pra modificar. Tem muitos filmes que no pós-crédito colocam as cenas que foram descartadas e tal, né? A animação tem muito disso, né? Eu lembro do Toy Story, que ele coloca algumas cenas ali no final da animação que foram descartadas. Mas o trabalho pra você fazer... Como você falou, é pixel por pixel pra você fazer um frame ali, é gigante, são muitas horas que você fica ali, né, naquela... O Paddington, depois que já tava bonitão, aprovado, o supervisor chegava e falava assim, bom, agora vamos fazer detalhes. Você fala, detalhe agora? Mais detalhe do detalhe. Vamos animar os orbiculares, que são os músculos do olho, acho que esse é o nome, não posso estar falando errado. Então, toda hora que ele virava o olho, assim, você tinha que dar uma contraída nos músculozinhos daqui, assim. Aí relaxa, né? Exagerando bastante. Aí você fala, caramba, aí você olha, você nem vê, mas se você der zoom lá e dá play, você vê, entendeu? Então, é uma coisa que você não vê, mas você sente, entendeu? O hiperrealismo é isso. Você sente, você fala, nossa, isso aqui tá de verdade mesmo, por quê? E aí você começa a observar, é o pouquinho que a cauda mexe, o pouquinho que balança a barriga, o pouquinho que mexe o olho, esses micro detalhes. Faz uma diferença, né? Eu trabalhei num job uma vez, eu já vou chegar lá no filme que a gente vai falar do cachorrinho, que o cliente, ele queria um cachorro hiperrealista animado, né? E aí foram várias idas e vindas até... Isso era uma publicidade. Quem me segue e já trabalhou comigo vai saber do cliente que eu tô falando aqui. Eu não vou falar o nome dele. Mas ele falava assim, o detalhe é o hiperrealismo. Era isso que ele queria. No final, conseguiram chegar num resultado final, mas foram meses de trabalho para se chegar naquele cachorro final que o cliente desejava, assim. Por quê? Porque era o cachorro dele que tinha falecido. Então tinha um apego emocional muito maior ainda. Ele olhava pra foto e olhava pra animação. É o caso do Superman agora, o caso do Superman. Que o cachorro é do James Gunn. Exatamente. Lá é do James Gunn. Exatamente. Então, e faz diferença, né? Quando a gente tá assistindo, é igual você falou, pega a emoção. A pessoa sente que aquilo ali é real, assim, né? Acho que o mais legal da animação é isso, né? Agora tem um truque... É você confundir o real com o que não é real, né? Esse é o papel, né? Esse é o papel do... Que até hoje em dia se fala muito, né? De... Tá na moda
não tem efeito especial esse filme. Todos têm, Todos gente. têm. Quem Mas acha que não tem é só o filme de 1950, que a gente quando não o trabalho tinha do esse efeito tipo de- especial é bem feito, ele não é visto. Exatamente, exatamente. Porque esse é o nosso trabalho. Fazer o negócio, o efeito especial ser tão bom que você nem percebe, você acha que é de verdade. Entendeu? Outro treino, negócio do cachorro, teve aquele filme da Disney, Dama e Vagabundo, e ao mesmo tempo teve esse aí que você quer falar, O Chamado da Floresta. Chamada Floresta. Eu vou pular aqui, Fernando, depois tu não briga comigo, tá? Que aqui a gente tem uma Tá na sequência, pra quem tá assistindo, a gente tem uma sequência dos filmes aqui. Esse Chamado filme Floresta. aqui, O Chamado da Floresta, se vocês não assistiram, ainda assistam. Gente, é um filme com animais, já é emocionante por si só, né? E, nossa, ele é um filme muito profundo. Eu chorei nesse filme, eu sou fã do Harrison Ford também. Então, é um filme muito bonito, né? É um filme muito legal, a história é legal, o arco da história é muito bom. E você trabalhou no detalhe aqui. Eu trabalhei animei o Buck, né? Eu trabalhei o Buck e algumas outras cenas com os lobos e tal. Mas foram vários filmes, vários meses desse filme aí. Inclusive a gente tava falando do negócio do Golden Nuggets, né? Que é um negócio, era o prêmio para animador, quem conseguia aprovar a cena. E eu fiz uma cena lá que os cachorrinhos estavam chegando no trenó, os 8 cachorros chegando, e aí eles derrapavam, trombavam. Aí chegava a minha cena, eles tudo num monte de neve. E aí eu fiz os cachorros saindo assim do monte de neve, chacoalhando a neve. E aí tem um lá que era mais bobinho, o cachorro, eu fiz ele chacoalhando e já comendo a neve. E aí isso que vendeu a cena, entendeu? Porque ficou engraçado. Ganhou, como é que é? O Buck- Golden Nuggets. Aí mostrou pro diretor e provou de primeira. Aí o Golden Nugget era a peça que aparece no filme que o Buck dá pro Harrison Ford, pedaço de ouro. A gente segurava aquilo até o próximo animador ganhar. Até o próximo animador ter uma cena aprovada de primeira. Aí falou assim, Daniel, cadê o Golden Nugget? Vamos passar pra outra pessoa lá, porque ela ganhou. Eu falei, eu achei que era meu aquilo lá, eu vendi já. Já coloquei no Mercado Livre. Mas Legal. não, aí eu devolvi pra outra pessoa, então era um estímulo, né? Para as claro. pessoas trabalharem fazendo melhor. E fazer o Então, seu eram melhor, muitas entregar horas. o melhor da cena, né? Também estudando lobo, estudando cachorro, na Imagina neve. o tanto de animais aqui, a gente vai falar de outros Esse aqui, que você tem que filme- se aprofundar e conhecer. Esse filme né? tinha uns 120 animadores. Nossa. A gente ia para um estúdio para fazer a daily, né? Era um cineminha. Tinha lá um cineminha com tela grande e tal. Sim. Ficava a gente sentado no chão. Você ficava lá, até no começo, você ficava lá 1 hora, 2 horas, esperando a sua cena para passar lá, pro supervisor, pro diretor olhar e falar, não, tá legal, tá, vamos arrumar essa parte, arrumar essa parte, arrumar essa parte. E aí você fala, pô, tá 2 horas o pessoal aqui parado, não, vamos só chamar quem é, né? E aí começaram a organizar e Os tal. processos, às vezes, não são tão inteligentes. Não, os processos vão sendo criados conforme a necessidade, né? Mas é importante, nesse caso que você falou, estar a equipe unida ali pra você também ver a amplitude do teu trabalho. Porque às vezes a gente foca só no nosso aqui e esquece que tem um entorno todo pra chegar naquele resultado final do filme, né? Eu, às vezes, também eu fico pensando, nossa, que reunião longa e tal, não sei o quê, mas aqui, agora eu entendi por que eu tô aqui tanto tempo esperando, né? A diferença depois do resultado final ali. Você vê o cachorro dá uma chacoalhadinha assim, pô, que legal. E aí o diretor gostou, aí você também tá fazendo a sua cena assim, também vou fazer uma chacoalhadinha assim. Botar um treat, né, um trejeito ali, pra que vai se criando a personalidade do personagem, né? Sim. O Buck faz assim, o outro cachorro faz assado, porque um cara fez, o diretor gostou. Isso realmente tem cara desse cachorro. O cachorrinho pequeno lá mordeu a neve. Ele acabou de capotar e mordeu a neve. Pô, cachorro meio bobão, tá alegre, tá lá, né? Pô, legal, então toda hora que tiver uma oportunidade, vamos fazer ele morder a neve. E aí é isso que você falou, de estar participando do trabalho como um todo, né? E aí você cria também a emoção, como você falou ali, com o público que tá assistindo, né? As reações das pessoas, né? Eu chorei assistindo esse filme. Eu não assisti no cinema, eu assisti em casa, mas eu chorei. Eu falei, nossa senhora, porque é um filme tocante, é um drama, No final né? lá, que tem ursa. Nossa senhora, eu adoro filme de cachorro, enfim. Aí eu adoro filme de cachorro e vou falar do Como Treinar o Seu Dragão, que eu também... eu já gostava da animação em 2D. Agora, o filme, olha... a cena que ele toca, que é essa... Eu peguei exatamente a cena que ele toca. Em quais personagens que você trabalhou nesse filme?
Ou Todos. você trabalhou em todos? Todos, É porque são muitos, É né? Ali porque a gente tem eu muitos falei todos dramas. de lata porque eu tive 3 ou 4 cenas que tinham 200 dragões. Nossa. Então, Então trabalhou praticamente tinha em todos. todos os certo. dragões. Mas eu fiz a sequência final, eu trabalhei na sequência final, onde ele tá lá capotado, e aí e ele tá protegendo o moleque, e aí ele revela o moleque. Então, numa cena lá, eu fiz ele também. Que todo mundo... Não vou contar. O final. Teve uma luta final e o dragão protegeu... Ah, não, Eu todo esqueci mundo o já nome do viu personagem. essa história Não, aí. é que é do ano né? passado. Tem gente que não, Não, viu mas ainda. Vão brigar comigo. Às vezes eu que dou nem você spoiler aqui, o escreveu pessoal aqui. reclama. Foi um remake. Foi. É um remake, É, né? porque já tem um... Eles ninguém- seguiram, eles certo, ninguém seguiram sabe. o filme original, que foi a animação. Que eu achei Passo a passo. sensacional. Aliás, esse filme é da Disney também, né? Eu vinha braba com a Disney. Eles não querem nem saber da minha opinião, mas eu vinha braba por conta da Pequena Sereia, que eu achei o filme ruim, não gostei. Desculpa quem trabalhou nesse filme, os animadores todos que trabalharam, mas eu não gostei do filme, eu não gostei da escolha da atriz, eu achei que não representava a Ariel e tal. E eu não tô falando de racismo, que as pessoas depois me chamaram. Não, é que a minha expectativa era que eu visse a Ariel do desenho. E aí, quando eles mudam isso, pra mim é muito estranho, assim. Eu fiquei decepcionada. Eu fui no cinema assistir, eu saí do cinema decepcionada. Aqui, não. Eu fiquei maravilhada. Esse eu fui no cinema assistir, eu falei, nossa, que filme lindo, que legal, era igualzinho e tal. E é o que a gente tá esperando, Que é a a gente emoção quer, né? que a gente quer sentir, que a gente quer viver. E aí, claro, que como você fala, as reações... Quando ele tem a luta e a gente acha que ele vai morrer, as crianças chorando. Eu morria de dó. Mamãe, por que ele morreu? Onde eu trabalhei mais foi quando eles chegam na ilha e quebram a parede da caverna e aí começa a sair aqueles dragões. Uma Onde cena... eles descobrem o ninho, né, na verdade. Isso, e aí é cena que tem 110 dragões, e aí você ia fazendo pelos mais principais, os maiores, e aí o supervisor do meu time era o Jean-Denis Denan Haas, hoje ele trabalha na ILM, e aí a gente foi criando a animação vamos fazer, e o dragão tinha que sair bravo, né? Então vamos fazer um dragão primeiro saindo, ele já sai e bate a asa, é o grandão. Vem devagar. Atrás dele vem 2 disputando o espaço, então um pisa na cabeça do outro e o outro empurra pra lá. Aí você mostra, pô, Daniel, e se ele fizer isso? E se ele fizer aquilo, né? E aí é mais um dia, mais 2, 3 dias, tá, blocamos mais ou menos os dragões principais. Tá, agora vamos preencher a tela dos dragõezinhos pequenininhos. Tá, então aí você tinha lá os ciclos do dragão voando. Faz aqui uns vindo por aqui, uns passando lá em cima, uns vindo na câmera, uns fazendo zigue-zague. Você copia criei um personagem, porque tem as cópias, né? Não, que você pega o esqueleto de um e vai criando. Tem que ter, né? Porque no senão começo você do não consegue fazer projeto tudo. tem a fase de desenvolvimento, onde que são criados os ciclos de voo, os ciclos de bater a asa, os ciclos de andar, né? Então você usa aquilo, são peças que você usa até para modernizar, né? Muitos filmes têm as cenas iguais, a gente já viu também inúmeras vezes na internet, né? Cenas de dança, de vários personagens que são iguaizinhos, porque eles foram copiados de um Não, a filme Disney anterior, faz muito né? isso, né? Tem vários filmes que É igual, só muda o personagem. Eu acho... Como Treinar Seu Dragão, a gente tá falando disso. Mas né? hoje a gente tá falando... Hoje a gente tem o computador, hoje a gente tem os programas. Naquela época, eles faziam tudo na mão. Então, é compreensível que eles copiassem, assim. Eu achava já sensacional naquela época. Agora, então, a gente tem milhões de possibilidades. Então, tem essas cópias, tem isso que você falou, como é que ciclos. Os ciclos. Aí vocês vão copiando, vão mudando, às vezes... Ou seja, o dragão batendo a asa, o voo do dragão, né? Não é só batendo a asa, não, tem a asa toda, tem que né? Um comportamento do corpo, do pescoço que o animal faz para voar. Mas aí você faz ele saindo, ele tendo antecipação para ele voar, o pulo e bater na asa. Aí nesse mesmo tempo um outro atrás tá batendo nele, ou seja, não é só um pulo, ele tem que fazer uma reação do outro batendo nele. Ou ele andando e vem um que pisa na cabeça dele, sabe? E aí vai fazendo. Aí quando eu já tava nessa cena que tem 3 segundos,
eu acho que uns 4 meses. Nossa, viu, gente? Como demora pra fazer? São 3 segundos em 4 meses de trabalho. Animação. A animação. Fazendo outras cenas também junto, né? Mas fazia, aí mandava pro supervisor, o supervisor pedia umas mudanças, aí fazia, aí mandava aprovou, aí mandava pro cliente. Então, nesses meios tempos, o cara fazia outras cenas. Aí no final eu já tava assim, já tinha tanta coisa ali. Nem enxergava assim, mais. nossa, agora eu vou me divertir, sabe? O cara falou, Daniel, faz aí o que você quiser, vai melhorando. Então eu falei assim, esse dragão aqui de 2 cabeças, ele tá saindo, aí você dá uma mordida no outro lá. Aí eu fazia, mandava lá, aí o supervisor ficava olhando assim uns. Você saiu um 5 pouquinho do minutos. roteiro, então, às vezes. Assim. Dá pra fazer isso? Eu colocava o que eu queria ali. Era tipo, onde está o óleo ali naquele lugar, sabe? Porque eu acho que emprega muito do profissional que tá atuando ali. É igual assim, claro, a gente sabe, a gente tem o roteiro. Mas se ficar muito mecânico o negócio, não fica legal. Então, às vezes, você traz uma ideia, né, pra produção, pro diretor, e ele aceita também. E acho aí que ele falava pra mim, né? o que você fez aí, Daniel? Eu falei assim, eu coloquei aquele dragão mordendo o rabo do outro. Aí ele, aonde? Eu falei, ali, do lado da caverna. Ele, eu vi! Pô, da hora, legal! Ó, tá. E aí dava uma ideia pra melhorar aquilo, entendeu? Então foi isso daí. Maravilha. Eu vou passar pro próximo filme aqui, que é o Tico e o Teco, Defensores da Lei. Quem não conhece Tico e Teco, por favor, assista os desenhos, porque também eles são maravilhosos, né? A gente tem vários jargões hoje. Meu Tico e meu Teco, que a gente fala no meu cérebro hoje. Não, o Tico e Teco são esses personagens também genial, né? Onde eles conseguiram traduzir a linguagem 2D pro 3D e fazer casar isso. Esse filme foi muito desafiador pro departamento de animação também, mas pro departamento de criação do personagem. Porque uma coisa é você olhar o personagem no desenho. E aí quando você vai colocar ele em 3D... você coloca ele naquele ângulo do desenho, fica bom. Agora, a partir do momento que ele virou um pouquinho, não é aquele desenho. Ou seja, a imagem é diferente. É uma imagem que não foi conhecida ainda. Então, como que fazia para conseguir manter o personagem, entendeu? Então, tinham vários animadores tradicionais, vários desenhistas muito bom, excelentes. A gente tinha na criação das cenas, o animador tradicional fazia um pass, ele fazia uma passagem na cena, colocando as poses principais desenhadas. O que é o animador tradicional? O animador tradicional é o que faz a animação no lápis. Na mão, no lápis, que ainda desenha. Eu já tava imaginando que era isso, mas eu vou perguntar pra ele. Hoje em dia é no lápis do tablet. É o cara lá de antigamente que se desenhava tudo na mão. Gente, não é tudo no computador, porque a geração nova, ela já nasceu conectada. Então, pra eles acham que é tudo feito no computador. Não, gente. As animações eram criadas quadro a quadro, frame a frame. Antigamente tem aquela história daquele livrinho, se você nunca viu, pesquisa na internet, que você vai passando milimetricamente uma dobrinha do olho que vai fechando, a boca que vai abrindo, e aí você tem a animação. Eram assim que eram feitas as animações antes de ter computadores. Então o desenhista fazia aquela pose, e aí você vinha depois com o personagem em 3D para atingir aquela pose. E eram detalhes assim, muito minuciosos, de o tamanho disso daqui, da bochechinha dele. Aonde tá esse pedacinho aqui, sabe? O tamanho disso daqui era minuciosamente colocar. Não. Aquele cabelinho ali é mais para baixo. 2 pixels mais para baixo. Sabe? Era isso. Você desenha milhões antes e depois você vai adaptando esses desenhos dos milhões que você desenhou antes? Tô falando milhões, mas eu sei que não são tantos milhões assim, centenas, o Glenn, talvez. Um dos 9 Old Men, dos 9 animadores da Disney, falava: o bom desenho é o 1001. Olha só. Vamos fazer logo os 1000 para chegar no 1001. Entendeu? Entendi. Ou seja, são milhares mesmo de desenhos que eles fazem. Eu pegava o desenho dos caras, eu não desenhava à mão, eu desenhava à mão para estudar tal, gravar alguma coisa, mas eles para fazer, eles fazem milhares, fazem um monte de desenho, rascunho, joga fora. Nossa, interessantíssimo.
Assistam, gente, é muito legal. O Tic e o É Teco eu já vi engraçado, também. engraçado. Agora eu vou chegar no filme que eu queria falar, antes de chegar nos filmes que não são animações de personagens. O último aqui é o Godzilla vs Kong, que são animações de personagens, né? Mas traduzidos em animais perigosos, vamos dizer assim. Eu não gosto de filme de macaco. Eu não sei porquê. Eu tenho um problema com filme de macaco. Eu não gosto. Desde 2001, Odisseia, eu não curto. Então eu não assisti Godzilla vs Kong, mas ele foi um sucesso de bilheteria, né? Então eu sei que deve ter sido bem desafiador você trabalhar numa produção gigantesca como essa também, né? A descoberta do cross, né? Das duas franquias se encontrando, né? Os macacos são feitos pela ILM, né? A maioria dos filmes dos macacos é feito na ILM, mas Tem uma produtora específica para criar macaco. São os bons, né? Que são os caras que têm a tecnologia de fazer macaco, que se sobressaem. Então os estúdios procuram né? As produtoras procuram aqueles estúdios. Mas no caso, a MPC nessa época pegou esse projeto e foi muito desafiador, porque a minha participação foi... eu estava participando do Chamado da Floresta, e aí o supervisor de animação desse filme chegou lá no supervisor de animação do Chamado da Floresta e falou assim: Omar, ele chamou Omar, né? O cara é egípcio, super gente boa. Eu preciso de ajuda, eu preciso de animador aí, porque eu preciso entregar um blocking semana que vem e a gente não tá conseguindo. Chama o Daniel, posso chamar o Daniel pra vir no meu time lá, só pra 3, 4 dias, uma semana. Pra fazer quantos segundos de cena? Eu fiz uma cena lá dele caindo assim e destruindo os prédios atrás, o King Kong caindo, destruindo os prédios atrás. Nem sei se foi pro filme, porque era um blocking nos fases iniciais. E então é aquela coisa de você trabalhar rápido, trabalhar sob pressão e ainda fazer um negócio e estar disposto. Isso é muito importante, estar disposto, estar motivado, que assim você vai ganhando confiança. Vai ganhando confiança, e aí o seu chefe olha e fala assim: pô, não, o Daniel tá aí, ó. Puta bucha, nós estamos segurando aqui. Ele vai atender. Tem que trabalhar no sábado, fazer rapidão o negócio, não é? Ai, não, vou tomar um cafezinho. Não, mas vamos. Mas ele tá disposto e tá alegre, tá sorrindo, tá fazendo piada. Então o chefe fala assim: pô, chama ele. E esse mundo da animação é um mundo muito pequeno. A gente se conhece todo mundo. É porque os bons, eles vão sendo chamados, né, pra fazer os projetos, né? Então você está disposto, mostrar-se querendo fazer e fazendo, né? Você vai conseguir conquistar o seu espaço. Que legal. Fica a dica para quem tá começando, inclusive, na profissão, né? O Daniel foi apresentado a mim pelo Iago, que é meu amigo lá do Filmaníaco. Vocês já sabem que a gente tem um outro canal, está em construção. E ele tem essa experiência do exterior e agora tá passando esse conhecimento também, né? Porque você ministra cursos, né? Dá aulas também sobre isso, né? Que é importante você ter essa rede de conexão com as pessoas e a pessoa vai lembrar, esse cara aqui fez um trabalho lá no Tico e Teco e foi um cara que fez um trabalho super legal. No caso, você falou que era do Chamado da Floresta, né? Então, ele lembrou de ti. Aí, quando eu vi... E uma coisa vai levando a outra, eu tava na cozinha lá do trabalho, que era a passagem, e tava o supervisor desse Godzilla vs Kong de um lado e o supervisor do Chamado da Floresta do outro. E eles dois discutindo: não, mas o Daniel tem que ficar aqui, não, eu tô precisando... Aí eu fiquei assim, olhava para um, olhava pro outro, aí eu falei assim: pera só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Aí eles olharam para mim e falaram assim: eu acho que agora é uma boa hora de eu pedir um aumento de salário, né? Aí eles perceberam o ridículo papel que eles estavam fazendo e falaram: tá bom, vai trabalhar. Super legal. Aí você já entende, acho que agora eu sou um patamar acima, vamos dizer assim. Ameaça Profunda. Você falou desse filme. Muitas pessoas criticaram esse filme por conta da Kristen Stewart e também falaram que o filme não era isso, não era aquilo. Qual que é a curiosidade que você me contou aqui do animal que não era o mesmo animal que a gente viu no filme, inicialmente? Inicialmente, o monstro era parecido com um polvo. Octópolo. Um octopus. E aí, de novo, eu e mais um monte de gente entrou no projeto porque nos últimos 3, 4 meses da produção, o diretor resolveu mudar.
E aí, então, todas as cenas que já estavam prontas tiveram que ser refeitas. Olha só. O personagem teve, e aí foi feito por causa daquele filme que lançou. Teve um filme que lançou que o personagem ele era muito parecido com esse daí. E o cara falou assim: ah, não, o meu vilão é aquele personagem. E então ele refez, remodelou, rerigou e aí a gente foi. Por conta de uma outra Outra produção. produção. Tô tentando me lembrar, mas acho que sim, acho que lembro disso. Que era, tinha uma muda, uma pessoa que era muda, e aí. Eu não me lembro, não vou lembrar do filme. E aí então eu fui pra esse projeto. Mas aí, o monstro era o mesmo e acharam que esse daqui seria uma cópia. Eu lembro dessa história, mais ou menos. Foi exatamente assim. isso. E aí então eu fui pra esse projeto aí também pra apagar incêndio. E não só eu, um time inteiro, né? E aí foi legal porque foram várias cenas super interessantes. Tiveram cenas que outras pessoas. Nesse projeto, pra mim, particularmente, foi uma vitória que eu tava lá fazendo as minhas cenas e uma cena de uma animadora com mais experiência que eu não tava sendo aprovada. Às vezes tem isso, você não tá conseguindo fazer aquela cena e o supervisor lá falou: Daniel, pega aquela cena lá. E eu falei, pô, mas é da menina lá, ela que tá fazendo. Ela falou assim: não, eu já tirei dela, eu sei que vai fazer. E eu fiz, e o diretor adorou. Então eu falei assim, poxa, que legal, sabe? Foi uma conquista, uma vitória minha ali. Porque também, assim, é uma coisa meio que, né, a pessoa já tá tentando um monte de coisa. Então você olha, bom, ela tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo. Não é por incapacidade dela, porque às vezes o diretor não sabe o que é fazer. Exatamente, às vezes ela ficou tão presa capacidade do animador. Que ela não consegue ver o entorno, né? E uma pessoa que tá de o fora, às E o vezes... diretor também, ele não sabe o que quer. E aí, então, às vezes você fala, se eu fizer isso, aí eu fiz, o cara gostou, é isso, então deu certo, Deu sabe? certo. Eu tive a felicidade de eu ser essa pessoa que fez a última chance. E deu certo, entendeu? Que bom, que bom. Assistam, gente, Ameaça Profunda, é um bom filme. Bem legal, bem divertido. A gente tá quase encerrando aqui, eu vou passar rapidamente pelos 3 filmes, porque nosso tempo tá esgotando, infelizmente, mas a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre animações. Você trabalhou também em O Predador, que é um filme de terror, né? Terror suspense. Eu não assisti esse filme, perdão. Tem alguns aqui que é o Godzilla, o Predador e o Bujigang, que eu não assisti. Os demais, todos eu assisti, ficaram excelentes, inclusive. Gosto muito. E aqui também, você trabalhou no Predador, no Monstro também. Esse filme era muito mocap, motion capture, né? A gente tinha mocap e tinha que adicionar os detalhes em cima. Facial, né? As presas dele. Eu fiz uma cena, eu animei uma cena dele morrendo. Ele toma uns tiros, cai, aí aparece minha cena e ele falando. Então eu falo que eu fiz a última cena do Predador. A última cena do Predador. É um filme mais recente, né? De 2018. Então, interessante falar uma linha de Predador aí, né? Desse filme, ir pro animador, pra pessoa que tá querendo trabalhar nessa área, é que trabalho é trabalho. Você assistiu ou não assistiu, você gostou ou você não gostou, é um trabalho. Mas você não tá fazendo pra você tá fazendo pro público, né? Pro diretor. Mas o que eu quero dizer é, se você gostou do filme, se eu gostei do filme, não importa, entendeu? É o trabalho, entendeu? Se você teve a oportunidade de trabalhar num filme legal, que você gostou, seja abençoado, sinta-se abençoado. Se você não teve a oportunidade, espere que uma hora você vai ter, entendeu? Mas eu quero dizer assim, não é porque um filme é ruim que você não sei o que lá, não. E é muito relativo, que é ruim pra uma pessoa, pode bom ser pra ótimo outra. pra outra. Tem gente que outra. adora o Predador, né? E tem gente que não gostou do Ameaça Profunda, eu gostei. Então é muito do gosto, quando envolve o gosto pessoal, a gente não pode julgar. Agora, a gente falar do trabalho de... eu vou falar perfeccionismo da animação, vamos dizer assim, do detalhe, aí é outra coisa. Você analisar tecnicamente e analisar emotivamente um filme são coisas completamente diferentes, né? Eu não assisti, não é porque eu não gosto de terror, não. É porque eu não assisti mesmo. Ele tem uma capacidade que ele tem o Invisible Claw, que ele fica invisível, né? Então teve cena que o animador animou o personagem, o predador caindo em cima de um carro, todos os músculos balançando, ele rugindo e tal. Aí no final da sequência chega o supervisor, gente, o diretor decidiu quais cenas ele vai estar invisível. Aí todo mundo olha assim, nossa, como assim? Como assim? Que alegria! Essas cenas aqui tem uma hora que ele tá invisível. Que é 99% que ele só fica com um negócio que meio que ele reflete assim, né?
E Fica aí aquele meio que o cara... não é espelhado, é um meio espelhado, né? Tipo um negócio Nossa, assim. e o cara caiu na cena dele e ficou... Eu falei, meu, sua cena, cadê o cara? Aí ele tá invisível. Eu falei, pô, mas você tinha animado. Mas eu fiz. Imagina a pessoa que trabalhou no cinema. Olha aquela cena lá, eu fiz inteirinha, tá invisível. Rapaz, é engraçado. Essas Acontece, curiosidades faz de parte do trabalho. bastidores são E não é interessantíssimas. assim, mas acontece. Eu vou pular o Bugigang, que é a animação que eu vou deixar por último, e o John Carter, Entre Dois Mundos. Também teve muitos monstros nesse filme, né? Achei o filme interessantíssimo. E aí você tá falando de... Claro, é um animal baseado num animal que já existiu, óbvio, mas é um animal que a gente nunca viu aqui na Terra. A gente tá falando... Assim como o Predador, assim como, né, alguns outros. A gente procura animais... mais difícil de fazer esse tipo de animal? Eu diria que é mais difícil você desenvolver a metodologia ou a personalidade. Então, esse aqui, você olha assim, ele não é um cachorro, mas ele é um cachorro, né? Mas é um cachorro de 6 patas, então você se inspira um pouco num cachorro grande, mas ele tem uma cabeça gigante, então você pega um pouco do movimento de um animal que tem uma cabeça grande. Assim como os outros, né? É um elefante ou é um camelo, né? Então a gente vai procurando referências de animais que tem... ele tem um pouco de camelo, mas ele tem um pouco de elefante também. Então ele se mexe a passada comprida do camelo, mas o peso do elefante, entendeu? E essa informação toda já vem do roteirista, né? Não, então é isso que eu falei, que até você desenvolver isso, perfeito. não eu, o departamento de animação, né? O supervisor fala, olha, eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que é um elefante com camelo. Aí vai os animadores. Vamos lá, vamos fazer um teste aí. Faz um walk cycle. Tá o pé de um elefante com a cabeça do camelo. Faz uma caminhada desse bicho aí, inspirada no o corpo é de um elefante e as pernas é de um camelo. Tá. Aí aí vai desenvolvendo até que chega, é isso, mostrou pro diretor, é isso. Aí essa é a fórmula, a metodologia de animar aquele bicho, né? E cada um dos animais tem uma metodologia diferente. Então, exato. Você precisa Esse filme foi o primeiro filme que eu participei na área de cinema, né? E eu trabalhei por 6 meses no crowd, limpando o mocap, que você tinha era uma sequência eles estão na arena, na luta do macaco grande, lá do macaco branco, com o John Carter. Então tinha muito dos Starks, que é aquele personagem ali, falando, segurando aquela a lança, né? Então eu fiquei basicamente uns 6 meses fazendo isso, limpando clipe de Tarks, gritando e foi isso. Quando você assiste o filme no cinema, dá um orgulho, né? Quando você ouve as pessoas falando, nossa, eu trabalhei ali naquele... Você já deve ter ouvido pessoas falando, sem as pessoas saberem que você trabalhou naquele filme. Eu acho que eu fico mais feliz quando eu vejo meus filhos falando... Pô, pai, eu falo pros meus amigos que você trabalhou no Homem-Aranha e eles ficam malucos. Eu falo, que legal, filhão. Que legal. Não, muito, muito enriquecedor, assim, o trabalho que você faz. Pra nós que somos cinéfilos e fãs, assim, deve ser muito sensacional, assim, a sensação, né, de você ter atuado. O último filme que a gente trouxe na lista aqui é o Bugigang no Espaço, que é uma animação para crianças. Brasileira. Às vezes brasileira, às vezes eu acho que as coisas de crianças também são muito para os adultos, porque as lições que a gente aprende no filme infantil também moldam o adulto que a gente vai, né, vir a ser, no caso. E conta aí pra gente como é que foi. Aí a gente tá falando de animação 3D, é um pouquinho mais fácil de trabalhar, não tem tanta o cartoon, minuciosidade. Não é? É a animação cartoon, que você também procura referência. Essa daí tinha referências de acting, que a gente às vezes filmava ou desenhava, mas é bem mais... não tem tanto detalhe, né? É menos trabalhoso, menos horas de trabalho pra você desenvolver, mas talvez. ao mesmo tempo também você tinha que fazer uma ideia engraçada. Tem uma cena lá que ele escorrega. Daniel, você tem que fazer um negócio que é tipo... pum! Sabe? O cara escorregou, caiu, aí caiu o geleia na cabeça, daí escorregou e depois caiu a pedra, sabe? Alguma coisa assim, aquele tipo de filme.
Então você fala, puta, legal, né? E agora? Legal, como é que eu vou fazer isso? Então você faz, eu fiz o personagem rodando, aí escorrega, aí vem um negócio cai na cabeça, sabe? Então isso é trabalhoso também. Procurar referência disso, procurar ideia disso, né? Deve buscar muito em meme pra fazer esse tipo Sim, de outros cena, né? filmes. Nossa, é um trabalho realmente de e pesquisa, né? A piadinha, pesquisa é muito grande na animação. Porque quando a gente tá fazendo um filme com atuações apenas e não tem um personagem, algo que você... Claro, tem o efeito do animador ali, o efeito especial. Mas aqui a gente tá falando de... Você cria do zero. Aquele olhinho, aquela boquinha, todo aqui. Deve ser muito legal também trabalhar com animação Teve de cartoon. Assim. aquele bichinho ali, parece um cachorro, um lobo, sei lá. Eu comecei a fazer lá uma cena e eu fiz de uma metodologia straight ahead, lá que você vai só botando assim, sem nem... Você olha o personagem, eu imagino assim, aí você vai fazendo sem pensar. E ele tem muita força quando você faz isso daí, né? Porque ele sai naturalmente. E aí o cara olhou assim, nossa, que bicho feio! Eu falei, então tá bom, então tá certo, né? Era isso que eu queria passar, então tá bom. Daniel, o nosso tempo acabou aqui. Obrigada pela tua participação. Antes da gente encerrar, qual desses filmes é o seu favorito? Que você mais gostou de trabalhar nele? Que eu acho que eu mais gostei de trabalhar nele... talvez eu acho que o Treinar o Dragão. Como Treinar o Seu Dragão. Eu vou concordar com você que é o meu favorito dessa lista também. E depois vem o Homem-Aranha. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por você ter vindo aqui no podcast, trazer todo esse conhecimento, contar um pouco da tua história também. Gente, se vocês não assistiram os filmes, vão ficar as dicas aqui. Sigam o Daniel também, o @ dele ficou lá no início do episódio. E aí, se você gostar do episódio, né, curte, compartilha, manda pros amigos também. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, Jéssica. Foi muito rico. Aqui. Foi muito divertido conversar com você. Espero que tenha bastante alcance. Espero que a gente possa fazer uma segunda rodada. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.